Com a paz do Senhor para os irmãos, no nosso material didático, um auxílio para a escola bíblica dominical, nós estamos estudando aí na página 1, eu coloquei quarto trimestre de 2023, a lição 9, com o tema A Igreja e o Sustento Missionário, ou seja, o tema do nosso trimestre, né, é a pregação do Evangelho, a obra missionária, né, aos quatro cantos da terra. E essa lição 9 fala do sustento do missionário, a igreja e o sustento missionário. Na página 2, nós temos aí o texto áureo. Ele vai colocar a epístola aos filipenses, porque os filipenses eles foram assim um modelo, um exemplo no apoio financeiro, tá ok? Então, colocar como exemplo, falar sobre sustento missionário. Vamos citar uma igreja, então, que foi modelo no Novo Testamento. Ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse trabalho que vocês estão fazendo, né, com certeza Deus vai suprir todas as necessidades de vocês. Né? Quem cuida da obra missionária, Deus supre as necessidades. E na verdade prática ele diz: o sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Apesar de alguns não gostarem do termo investimento, na verdade nós veremos que não tem nada de errado. O investimento nem sempre é feito por interesse financeiro ou de poder. Você deve investir na sua saúde, né? Não ingerindo determinados alimentos, fazendo exercícios físicos. Então você está investindo na sua saúde. Então investir não significa algo ruim, tá bom? Bom, no final da página 2 e na página 3, vocês têm aí a leitura diária e a leitura bíblica em classe, que eu vou deixar para vocês lerem depois. Eu vou direto para a introdução na página 5, tá ok? A introdução nos diz: o propósito desta lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, versículos 10 a 20. Em seguida, destacamos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. E, finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos, a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Ok? Bom, então ele já está focando aqui que a igreja de Filipenses será um modelo positivo, Corinto será um modelo, vou dizer, ou não tão positivo, ou então até negativo, né? Porque Corinto, Paulo disse que não recebia nada deles, e eles ainda teve pessoas acusando o apóstolo Paulo, né, de usufruir financeiramente. Então, uma parte bem negativa. Isso pode acontecer no meio do povo de Deus? Pode. No começo da carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo começa se apresentando e diz que está escrevendo essa carta aos santos que estão em Corinto. Mas no decorrer da carta ele vai falando de algumas falhas, né, que ocorreram com os santos. Qual é a diferença? A diferença é que, vamos dizer, esses santos que o apóstolo Paulo fala, eles erraram, mas certamente se arrependeram, ok? É por isso que eram chamados de santos. Não? E porque mesmo os santos, claro, têm limitações. Bom, ainda na página 5 tem aí o capítulo 1, a igreja de Filipos e o sustento missionário. Número 1, Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo
aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. Ou seja, ele recebeu uma ajuda voluntária dessa igreja. Não? Prossegue. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, versículo 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi mais a mesma. Olha, aqui eu colocaria até um ponto de vista diferente do autor, porque mesmo como cristão, o que nós vemos é que a vida do apóstolo Paulo teve diferenças. Então, por exemplo, a igreja de Filipos era uma igreja que abençoava financeiramente o obreiro. Então, quando ele trabalhou em Filipos, ele teve bastante, tá bom? E depois de trabalhar em Filipos também, ele continuou recebendo ajuda, mas principalmente o tempo que ele esteve em Filipos, então ele deve ter tido uma vida bem farta, né? Em termos de ajuda financeira, mas em outros momentos ele já teve em grande dificuldade. Então não é só antes dele ser cristão e depois que ele se tornou cristão. Com certeza teve essa diferença, porque quando ele trabalhava para o Sinédrio, naquele trabalho corrompido, né? Porque não era para o Sinédrio estar executando pessoas, aquilo era uma corrupção da lei, ok? Então, quando ele trabalhava para o Sinédrio, principalmente por ele fazer um trabalho ilegal, ele deveria receber muito dinheiro, né? Mas, se nós colocarmos só dentro do reino de Deus, nós já vemos uma diferença. Tinha igreja que abençoava, tinha igreja que não abençoava, ok? Número 2, ainda na página 6. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o mesmo privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar, financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Bom, então, principalmente, vocês viram que ele falou nesse ponto, né? É que eles fizeram isso de maneira voluntária. Quando o apóstolo Paulo esteve trabalhando em Filipos, na segunda viagem missionária, certamente foi uma bênção. Ele teve que sair para Corinto, onde ele não recebia dinheiro, onde ele tinha que trabalhar, né, fazendo tendas, tinha que buscar outra maneira de se sustentar, abrindo mão do salário de Filipos, né, por amor à obra de Deus, ok? Então, e eles, os de Filipos, então, eles de maneira voluntária falaram assim: poxa, o apóstolo Paulo nos deixou, mas foi porque ele tem uma visão de evangelizar aquela região, vamos continuar contribuindo. Então essa atitude voluntária é bonito, né? Bom, na página 7, eu coloquei aí, seguindo aquele padrão, o que está em verde é um texto que eu inseri como um comentário para vocês, tá bom? Então eu falei, sabedoria e estratégia de Paulo. Por que eu inseri esse ponto aqui para ajudar vocês nesse comentário? Sobre a cidade de Filipos. Nesse ponto, para você poder mostrar para os seus alunos o que Deus fez e o que o apóstolo Paulo fez, né, para ele estar em Filipos. Tá bom? Então eu coloquei aí sabedoria e estratégia de Paulo. Por que sabedoria e estratégia? Observe. Bom, estamos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 7. Ele diz assim, olha: e quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que ocorre? O apóstolo Paulo está na segunda viagem missionária. Essa é uma região ali da atual Turquia, tá bom?
E o apóstolo Paulo então queria pregar nessa região da Bitínia, mas não lhe foi permitido. Então olha só que estratégia interessante. O apóstolo Paulo poderia ter ficado ali em Mísia, mas o que ele faz? Ele desce voluntariamente. Deus não falou para ele. Deus só falou para ele não pregar num determinado lugar. E o que ele faz? Ele assume uma direção. Ele caminha 16 quilômetros, vai até Troade. Mas por quê? Aí que eu vou contar a história para vocês. Versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão na Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha, o que isso tem a ver? O apóstolo Paulo foi proibido pelo Espírito de Jesus de pregar numa determinada região. Ele estava na Mísia, ele se deslocou 16 quilômetros até Troade e lá ele teve uma visão. Bom, Troade era uma cidade portuária. Por que a sabedoria e estratégia de Paulo? Ele falou, bom, Deus não quer que eu pregue aqui, eu vou para uma cidade, um local que será fácil eu alcançar qualquer local que Deus me revelar. Tá bom? Então ele foi para Troade. Se Deus revelasse Mísia, ele ainda teria que caminhar 16 quilômetros, tá ok? Para depois tomar a decisão de seguir a direção que Deus lhe deu, né? Mas como ele já estava em Troade, era uma cidade portuária, e dali ele então agora tem uma revelação, ele pode passar rapidamente para a Macedônia. Então por isso que eu falei, sabedoria e estratégia. Existem coisas que Deus nos dá, mas tem partes que nós temos que fazer, tá bom? Certamente a graça de Deus foi sobre Pedro, assim como foi sobre Paulo. Mas Paulo foi aquela pessoa que conseguiu ver mais do que os outros. Mais do que Pedro. Tá bom? E esse ver ou não ver, isso é humano. Isso é humano. O apóstolo Paulo conseguiu ver rapidamente sobre a pregação aos gentios. O apóstolo Pedro não conseguiu ver isso logo. Então, essa é uma parte humana. Aqui nós temos um exemplo da parte humana. Deus falou, não prega nessa região. Ele caminhou 16 quilômetros, ficou esperando até que veio a revelação de Deus. Passa a Macedônia. Então ele já estava no mar Mediterrâneo, pegou logo o barco e foi até a Macedônia. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias naquela cidade. Bom, então eu peguei esse exemplo para mostrar que na obra de Deus existem alguns pontos que exigem também uma ação do homem, até ter sabedoria para agir, estratégia, porque foi o que aconteceu aqui com o apóstolo Paulo, né? Bom, eu coloquei isso num comentário para vocês abaixo, no final da página 7. Paulo estava na Mísia e foi impedido de prosseguir no projeto missionário naquela região. De forma sábia e estratégica, ele não ficou esperando na Mísia uma nova direção de Deus. Ele caminhou cerca de 16 quilômetros até a cidade de Troade, pois esta era uma cidade portuária. A estratégia do apóstolo é clara, né? Então, sendo uma cidade portuária, eu vou me locomover mais facilmente. A maneira mais rápida de se locomover naquela época era pelo mar, irmãos. Por isso o mundo também se desenvolveu ali em volta do mar Mediterrâneo, né? Porque você pegava um navio, e se você fosse caminhando por terra, você ia demorar muito mais. Não? Animal eram poucos que tinham, então era caminhando a navio. Então ele já foi para uma região onde ele pegaria um navio facilmente, né? Ainda na página 8, número 3, ele diz, esferas de sustento missionário. O trabalho missionário
envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferentes naturezas, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Bom, eu falo o seguinte, parando a leitura desse parágrafo por aqui, vocês podem ler o complemento, independente de ser para outro país ou para outro estado, as igrejas elas têm que pensar em usar mais os recursos financeiros para a obra missionária, ok? Para a obra missionária. Tem alguns que são até contra usar o dízimo. Ele mesmo cita aqui alguns momentos de oferta voluntária. Olha, faça oferta voluntária, mas eu acho que a igreja tinha que fazer o seguinte, olha, uma parte do dízimo eu vou dar para a obra missionária. Pelo menos 10%. Olha, eu vou tirar aqui 10% do dízimo será da obra missionária. Que é isso, pastor? O dízimo do dízimo? O sacerdote não pagava o dízimo do dízimo? Então a igreja também pode pagar o dízimo do dízimo. Receber o dízimo das ovelhas, paga o dízimo do dízimo. 10% você vai enviar para a obra missionária. E vai tentar algo a mais do que isso, mas o mínimo é os 10%. O mínimo é o dízimo. Ok? Bom, prosseguindo na página 9, tem aí agora o capítulo 2, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. Bom, eu sempre coloco em azul, indicando que esse é um texto da revista, que eu coloco como sugestão para você destacar, dar um destaque na aula. O número 1 diz, o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. Então, Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus vai falar como ninguém inicia um projeto, um planejamento, né? Lucas. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Ou seja, eu só vou iniciar se eu tenho condições de acabar, porque senão não tem propósito, né? Então eu vou juntar os recursos, quando eu ver, olha, com o recurso que eu tenho hoje eu consigo iniciar e no tempo previsto de duração da obra eu consigo mais recursos para completar, mas foi feita uma organização. Bom, em relação ao missionário tem que ser a mesma coisa, né? Você vai enviar um missionário para a África, você tem que ter condições até de, por exemplo, tirar o missionário com uma certa rapidez do país. Por quê? Nos países, por exemplo, que o comunismo tomava, eu já vi muitas notícias de missionários que tinham que sair às pressas de lá, porque os comunistas iriam matar, né? Entendeu? E em alguns países da África, onde o islamismo toma, acontece a mesma coisa. Na página 10, nós temos aí o número 2, princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4, versículo 10 a 20, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Vejamos, o suporte financeiro deve ser feito de modo organizado, sem ignorar a carência e as necessidades dos missionários no campo. Número 2, o sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Ok?
Número 3, o sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis, em gratidão a Deus pela salvação. Apoiam a proclamação do Evangelho e, por isso, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Bom, nesse ponto aqui, é que eu acho que ele deveria incluir também, né, que as igrejas devem se organizar para pagar o dízimo do dízimo. 10% dos dízimos, ela ser comprometido com a obra missionária. Existem as ofertas voluntárias, ótimo, que as equipes de missões fazem, que às vezes as pessoas doam, mas a igreja também, ela não deveria usar só as ofertas voluntárias. Quando a Bíblia diz trazei todos os dízimos à casa do Senhor, né, então até o sacerdote, o dízimo que ele recebia, ele pagava dízimo. Então a igreja também deve pagar o dízimo. Letra D. O sustento deve ser mais do que o básico. Deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E letra E. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Claro, ninguém vai abandonar o missionário, né? Tem que dar apoio ao missionário. Bom, esse tópico ele conclui com o número 3. Na página 12 tem o auxílio missiológico. Vamos ao capítulo 3, na página 13. Que diz: aprendendo a investir na obra missionária. Número 1. Igreja de Filipos versus Igreja de Corinto. Ao contrário da Igreja de Corinto, a Igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária, pois, como vimos, ela enviava a oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a Igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, seus membros demonstraram insensibilidade quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Bom, eu coloquei aí em verde também um comentário para poder explicar a vocês essa questão, como eles chamam de um investimento, né? Você investir. Como eu disse para vocês, que não é errado. Tudo que você faz, ou pelo seu bem, ou pelo bem da obra de Deus, pelo bem da sua saúde, vou investir em melhor alimentação, tá bom? Então o investimento nem sempre é com interesse financeiro ou qualquer um outro, tá bom? Bom, falando sobre você receber galardão, que o investimento é isso. Você está fazendo algo pelo reino de Deus, tá bom? E isso vai gerar galardão para você. Então vamos falar sobre alguns textos que Jesus falou sobre esse galardão, o resultado do investimento, para você aplicar nesse capítulo. Final da página 13, então diz: Jesus disse que toda ação em prol de um missionário gera galardão. Está lá em Mateus 10, 42. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, se você der uma pequena ajuda a um missionário, a um desses pequeninos que pregam o Evangelho, se você der um copo d'água fria a ele, isso já é um bem em prol da obra de Deus. Ok? Então, se você ajudar financeiramente, se você ajudar com uma literatura, ajudar com oração, o que Jesus está dizendo é o seguinte: o missionário ele não pode estar sozinho lá. O apóstolo Paulo foi por um determinado momento, mas ele não esteve sempre sozinho. É o que a lição está mostrando. Teve momentos que ele teve ajuda, tá bom? Como da igreja de Filipos. Bom, falando em galardão, o comentário prossegue. O julgamento dos galardões, ou seja, como será o seu galardão, como será o seu prêmio, qual é o critério, né?
Então, o julgamento dos galardões não será fundamentado no que o cristão fez, mas sim na razão por que ele fez. Ok? Veja, Mateus capítulo 6, versículos 1 e 2. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Qual é o galardão deles? É o aplauso dos homens, tá bom? Bom, o versículo 5, Jesus prossegue. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Tá bom? Então, tudo que você for fazer, Jesus Cristo diz que uma mão não saiba o que a outra mão fez. Ou seja, você não precisa ficar declarando para todos, né? Por isso, o critério para você receber galardão não é simplesmente fazer, mas é por que você está fazendo. Ah, eu estou dando essa oferta aqui porque eu vou ser candidato a vereador, um exemplo. Tá bom? Só por isso. O indivíduo pode até ser um cristão, querer abençoar a obra de Deus, e ele vai ser também candidato a vereador, mas a intenção dele é abençoar a obra de Deus. Estou citando como exemplo. Tá, ok? Então, tudo que você faz porque o teu pastor te obriga, né, porque você é obreiro e tem que obedecer, ou você faz porque esse é o reino de Deus e ele precisa do teu trabalho. Deus não confiou essa pregação aos anjos, Deus confiou a você. Então é por isso que você faz. Você faz dizendo, então, eu faço porque aquele que me salvou, que morreu na cruz por mim, ele ordenou que eu faça, e ninguém vai me impedir, e eu vou continuar fazendo. Se estão criando dificuldade, eu vou fazer. Se estão facilitando, eu vou fazer. Não importa, eu tenho que fazer porque é a vontade de Deus. Esse é o sentimento, né? Bom, então, o porquê se faz é fundamental. Bom, na página 15 eu destaquei também em azul, sempre lembrando que em azul significa um texto da revista que você deve dar uma ênfase. Número 2, na página 15, que diz: tendo consciência de nosso dever, contudo o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita, entre aspas, na conta dos doadores. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando tesouro no céu. No mesmo texto de Mateus capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo também usa essa mesma expressão, né? Okay? Para nós, ele diz: mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso galardão. Okay? Bom, vamos à página 16, onde nós temos a nossa conclusão, que está em azul também. Ele diz: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida, e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. Para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos.
Deus conta com você para entrar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. E vocês sabem que o desafio ainda é muito grande, ainda existem línguas, até dentro do Brasil. Falei para vocês em outras aulas que existem línguas que ainda não têm um trecho da Bíblia traduzido para ele. Vou contar aqueles idiomas, aqueles muitos dialetos que existem na China, ou seja, existem pessoas que até hoje não podem ler a mensagem de Jesus. Se as igrejas cristãs estivessem de fato unidas, isso já tinha se resolvido há muito tempo. Mas se você for observar, é uma crítica que temos que fazer a todos, né? Infelizmente, uma grande quantidade de igrejas, elas estão se dedicando extremamente a um crescimento local e não estão investindo em um crescimento, vamos dizer, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, uma expansão por toda a terra. E para esses projetos também, para esses projetos. E isso, infelizmente, falta organização. E, segundo alguns também, falta boa vontade, né? Mas, com certeza, falta organização. Então, as igrejas estão se dedicando a um crescimento interno e não tanto ao externo. E isso a igreja ela tem que mudar. Então, o propósito dessas lições é tratar exatamente sobre isso. Ok? Enfatizar as igrejas que elas devem assumir pelo menos um compromisso de um valor mínimo mensal, ok? Para a obra missionária. E como eu disse, o valor mínimo que eu sugiro é o dízimo. Receber os dízimos, 10%, o dízimo do dízimo vai para a obra missionária. Ok? Então, esse é um caminho para melhorar essa obra de investimento, que infelizmente a Assembleia de Deus, por exemplo, ela vem caindo a cada ano. O que a gente ouve falar é que centros missionários, até o que havia na CPAD, está abandonada. Ou seja, a ação missionária está diminuindo a cada ano, enquanto era para estar aumentando.